Vou voltar para Belém. Vamos lá. Thais Bilenque, na semana passada, à distância, lá direto de Belém, você contou os bastidores do começo da COP, né? Eu quero saber o que aconteceu depois, né? Desde a quinta-feira passada até esta quinta-feira. Vou me controlar para não falar das fofoquinhas e bastidores de autoridades, porque a gente tem assuntos sérios e importantes, mas eu prometo que eu vou dar um bloco só sobre Só as uma partes pergunta, boas então. da No final, você cobertura. conseguiu ou não conseguiu fotografar o príncipe William? Não, Toledo, Porra. não deu, mas eu tenho uma fotinho de lado dele, não só de costas. A melhor foi a gente contou da Operação Xixi do Príncipe. Sim. E depois eu tenho uma boa da Operação Xixi da Marina Silva, que foi ótima, depois eu Opa. conto. É o seguinte, o Lula esteve lá na cúpula dos chefes de Estado, que foi na semana passada. E aí, neste momento em que ele estava lá, os outros chefes de Estado, alguns foram, não todos, né? Donald Trump não foi, nos Estados Unidos, o Putin, Xi Jinping da China, Putin da Rússia, enfim. Não estavam, mas tinham outros tantos primeiros ministros e chefes de Estado. E nessas conversas, o objetivo do governo brasileiro, do Lula, era o número 1, talvez, atrair investimento desses países para o TFFF, que é aquele Fundo de Preservação de Floresta Tropical, que foi elaborado no Ministério do Meio Ambiente e que tem uma lógica nova na agenda climática, porque a agenda é que os países e investidores privados que entrem no TFFF façam dinheiro com isso, vai ter rendimento como um fundo disponível no mercado. Você vai investir. Você Não é investe, dinheiro a fundo perdido. Exatamente. E aí, parte do rendimento volta para os investidores, parte do rendimento vai para as florestas tropicais. Isso usando o países... crédito de carbono, plantando floresta, qual que é, assim, linhas gerais? Os países que têm florestas tropicais nos seus territórios vão ficar sendo monitorados pelas emissões deles e outras medidas de preservação e restauração das florestas tropicais. Se esses países têm um desempenho que fica abaixo do que era esperado, eles recebem proporcionalmente ao desempenho deles. Então, às vezes o investidor pode até ganhar mais dinheiro do que estava contratado se o país não preservar a floresta adequadamente. Se a gente for incompetente, a Finlândia ganha dinheiro. Isso mesmo. Então, a Finlândia ainda não colocou, né? A Noruega vai ficar rica, mas... Mais rica. É uma nova lógica e uma nova engenharia de combate a mudanças climáticas, né? A linha que a gente ouviu do presidente da COP, André Corrêa do Lago, aqui, que a Marina Silva também vem abordando, custa mais caro para os governos e para as sociedades reparar os danos das mudanças climáticas do que preveni-las, ou pelo menos tentar mitigá-las. Então, as políticas mais modernas de combate ao aquecimento e as mudanças climáticas de modo geral vão um pouco nessa linha, no sentido mais financeiro e econômico. O Brasil tinha grandes expectativas. A Noruega anunciou um aporte de 3 bilhões de dólares, condicionando a isso duas coisas. Primeiro, que outros países investissem, porque o total dos investimentos noruegueses tem que corresponder a 20% do total. Então, precisa aí de pelo menos mais 6, 7 bilhões de dólares. O Brasil anunciou 1 bilhão, a Indonésia outro 1 bilhão e a França 500 milhões. Então, estamos em 5 bilhões e meio. O Haddad tinha comentado que a meta do governo era acabar... Precisa chegar a 15, então, né? Para a Noruega não tirar o dinheiro dela, né? E o dinheiro só nem tirar, porque o dinheiro só vai entrar efetivamente quando tiver o resto. Então, é uma situação copo meio cheio, meio vazio. Uhum. O governo tinha dito que queria chegar em 10 bilhões até um prazo, depois estendeu o prazo. Então, você pode ver pelos dois pontos de vista. O governo, Lula e os ministros estavam tentando vender o lado de que, olha só, a gente criou uma coisa e já tem metade do que a gente queria aqui de anúncio. Só que se a outra metade não vier, essa metade que veio não veio de verdade. E essa é a importância dessas bilaterais, porque eram os momentos em que o Lula e a sua comitiva estavam lá frente a frente com quem ia tomar a decisão para convencê-los. Para vender a floresta. Para vender a floresta. E aí, o que eu e a Carla Araújo apuramos é que nessas conversas, então eu cito Noruega, Finlândia, Alemanha, que falou que ia fazer investimentos robustos e acabou não anunciando valor nenhum,
E Reino Unido, que da mesma forma tinha expectativa de que viesse a anunciar, todos esses países falaram: tudo bem, tá ótimo, estamos ouvindo, interessante, mas vem cá, Lula, e sua posição quanto à Rússia? E o Putin na sua relação? Porque o principal item da pauta geopolítica desses países, ou em geral o principal desses europeus, é justamente a guerra com a Ucrânia. A Europa está preocupada com o avanço da Rússia, não é de hoje nem de ontem, e tenta fazer. Só que eles sabem que o Lula tem uma interlocução com o Putin muito diferente da que os próprios países têm. A Finlândia, por exemplo, é o país com a maior fronteira territorial com a Rússia, 1.300 quilômetros de divisa. Então, o fato da Finlândia ter entrado para a OTAN, uma gestão, enfim, que tinha a participação dos Estados Unidos em 2023, fez com que a relação entre Finlândia e Rússia ficasse bastante mais estremecida e, desde então, tem um temor mundial quanto ao avanço dessa guerra, e eles sabem que a relação do Lula parte de outro lugar e cobram que o presidente brasileiro entre nessas mediações, não como um negociador, um intermediador, mas entre para, de fato, efetivar. Enfim, quer floresta? Vai ter que negociar a tundra. O que os diplomatas brasileiros todos falam é que não é uma troca, né, de você acaba com a guerra e eu invisto na floresta amazônica, não passa por aí, até porque são dois objetivos que não concorrem. Mas são... Mas né? Mas é um elemento que está na mesa, Sim. né, e que a expectativa desses países é muito mais urgente, muitas vezes, do que as necessidades políticas e geopolíticas do Brasil. Então, o que o governo Lula e o presidente falou para esses primeiros ministros estrangeiros foi: a gente está de acordo, a guerra precisa acabar, o fórum adequado possivelmente vai ser a cúpula do G20, que vai acontecer na África do Sul ainda em novembro. Então, o que mais ou menos se esperava, porque para falar de Venezuela, o Lula foi até a Colômbia entre a cúpula dos chefes de Estado e a abertura, propriamente, ele foi até a Colômbia e lá falou: se os homens que fazem guerra estivessem aqui, na América do Sul, em Belém e na CELAC, eles veriam que é mais barato ajudar o clima do que fazer guerra. E aí ele volta e não quer misturar as agendas, as pautas, porque o objetivo dele é, enfim, se posicionar bem na questão climática. E o TFFF é a grande novidade, embora não seja nada relativo às negociações da COP em si. Então, isso foi no domingo. Na segunda veio a abertura oficialmente da COP, cuja pauta a gente vai discutir. Mas na segunda-feira, não é coincidência, também tivemos novidades no fronte atmosférico, certo, Toledo? Exatamente, né? Saiu na segunda-feira o relatório da Agência Internacional de Energia, e ele é um relatório muito importante, na verdade é o mais importante, chama-se World Energy Outlook, porque ele é o documento que governos, bancos, empresas, petrolífera, todo mundo usa para decidir trilhões de dólares em investimentos. Não é ativismo, não é uma coisa só de gente do meio ambiente, é o GPS da economia energética global. Tá. Então, quando ele muda, quando o relatório tem diferenças em relação, ele é anual, né? Em relação ao relatório do ano anterior, todo mundo, aquilo impacta a economia. E foi o que aconteceu, ou que vai acontecer. Por quê? O relatório mudou. Esse relatório de 2025, ele mostra um quadro muito pior do que o relatório do ano passado. De que maneira? O mundo está caminhando para um aquecimento de 2,5 graus Celsius maior do que o do meados do século XIX, pré-revolução industrial. Vamos lembrar que o ponto de não retorno é 1,5, porque nós estamos falando de 1 grau acima, isso até o final do século. Mas isso no cenário positivo, que é o de manter e de cumprimento das promessas que foram feitas pelos governos nacionais para mitigar a emissão de carbono na atmosfera. Se a gente considera o cenário talvez até mais realista, que é o de retrocesso, porque tem muito país como os Estados Unidos pulando fora, aí nós estamos falando em manter abaixo de 3 graus. É o dobro do que era a meta, o que já é uma situação muito, muito, muito complicada. Então, como o limite de segurança ficou para trás, a gente já está agora discutindo se vai ser 2,5 ou 3, ou 2,9 para ser mais preciso. Por que isso piorou, né? Como é que nós
evoluímos ou involuímos tanto. O relatório mostra que o consumo de combustíveis fósseis está batendo no teto, mas não está caindo, que era a previsão, que era a expectativa que as mudanças de política energética levassem a uma redução. Então, carvão, petróleo e gás pararam de crescer, ou devem parar de crescer até 2030, mas vão ficar num platô. O gráfico antigamente chegava no pico e começava a cair. Agora não. Chega no pico e continua no pico, né? A demanda está crescendo onde mais pesa, que é justamente em países que têm uma demografia em expansão. Índia, Sudeste Asiático e Oriente Médio. E isso faz com que os riscos políticos também cresçam, né? Porque algumas dessas áreas são áreas de conflito e que tendem a se acirrar num cenário de mudança climática dramática que gera, às vezes, falta d'água em alguma região, e daí você vai ter disputa por água, ou o contrário, enfim. Mas os Estados Unidos têm um papel fundamental na piora do cenário. Eles são o maior produtor de petróleo do mundo, obviamente a maior superpotência tecnológica do planeta, e são uma referência regulatória global. Se eles começam a mudar, como já começaram, toda a sua regulamentação na área de meio ambiente, isso cria um efeito espelho que vai se refletir negativamente em outros países. Portanto, a mudança de 2,5 para 2,9 está intrinsecamente ligada ao papel dos Estados Unidos, que se continuar do jeito que está, vai para 2,9 e não fica em 2,5. O que isso causa na prática? Qual que é o temor? Ondas de calor extremas mais frequentes, quer dizer, dias de 50 graus Celsius em algumas partes do mundo vão ser cada vez mais comuns, vão deixar de ser uma anomalia. Apagões em grandes cidades durante os picos, porque vai ter que todo mundo ficar ligando o ar-condicionado para suportar o calor e a rede elétrica não vai dar conta. Para nós, as florestas tropicais já estão entrando em colapso. Isso pode se agravar, inclusive, principalmente na Amazônia, né? Eu estive lá, você também. Você vai para o sudeste do Pará, a região de Carajás, tirando a reserva, onde está a mina, né? Que tem uma ação conjunta do Estado e iniciativa privada, e algumas outras áreas indígenas, enfim. É um pasto. O que era floresta virou pasto, e um pasto de péssima qualidade, né? É um processo de savanização mesmo. E as zonas, digamos assim, habitáveis, que não tem extremo calor, nem inundação, nem vão ser atingidas por uma alta dos oceanos, vão ficar cada vez menores. Então você vai ter uma concentração maior de pessoas. No Brasil ainda pode ter efeitos negativos, não só na Amazônia, mas também no Pantanal, experimentar novas ondas de incêndios devastadores, né? Como a seca de 2023 e 2024 que a gente viu. E tudo isso vai gerar uma pressão sobre a agricultura e provavelmente safras que não vão atingir as expectativas, quebras de safras, ciclos de chuva irregulares, tudo isso é prejuízo agrícola, tudo isso encarece o preço dos alimentos, o que obviamente cria ainda mais instabilidade política e social. Sem contar efeitos pontuais vindos de, por exemplo, aquela seca gigantesca que teve no Rio Negro, que atingiu Manaus, inviabilizou o transporte, deixou as cidades isoladas, porque não tinha mais rio para navegar, para chegar nelas. E cidades que ficam cada vez mais vulneráveis a enxurradas, quando tem uma chuva que nunca ninguém tinha visto, como aconteceu no litoral de São Paulo alguns anos atrás, mas acontece em todas as outras partes do mundo. Então, se 2,5 graus já é muito, muito ruim, 2,9 é um estresse permanente, assim, uma coisa que a gente não tem noção direito, na verdade, do que vai ser, mas não vai ser nada bom, isso eu posso garantir, né? Uhum. Do lado do Brasil, a gente tem, como o embaixador contou pra gente, a gente tem algumas coisas boas para dizer. Pô, 90% da nossa matriz energética é sustentável, né? Vindo de hidrelétricas, quer dizer, não tem Emissão. emissão, por exemplo, como tem na China. Porque na China
está aumentando brutalmente a frota de carros elétricos, mas a eletricidade vem do carvão. Então, não adianta nada, entendeu? Você deixa de consumir petróleo para consumir carvão. Então, enfim, a questão, para não me estender mais aqui, Thaís, é o que vai surgir como documento final. A gente sabe que não é a coisa mais importante, mas de proposta da COP para mitigar esse cenário semi-caótico e catastrófico que a gente está vendo no relatório. Eu acho que está fora da mesa de negociação a principal resposta a essa situação, esses cenários que estão sendo projetados pela Agência Internacional de Energia. Que é o que o Lula está chamando, e o governo brasileiro, e a COP em geral, de mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Isso não está entre os itens mandatados, para usar o jargão, não está entre os itens que estão em negociação entre as delegações, mas é o que pode, de fato, levar a uma redução do uso, para o fim do uso de combustível fóssil. Então, não estava claro se seria uma agenda endossada pelo Lula. E ele, na abertura da COP, menciona o mapa do caminho, e menciona ainda lá, em que pesem as dificuldades e as contradições do Brasil, a gente tem que fazer a transição energética. Isso foi um sinal que ele deu para o Ministério de Meio Ambiente e Ministério de Relações Exteriores, que na negociação o Brasil ia colocar esse assunto em pauta. A COP de Dubai, a COP28, de 2 anos atrás, ela tinha uma baixa expectativa, porque estava acontecendo em Dubai, né? No polo petrolífero do mundo. Então, mas pela primeira vez se falou na transição energética. E se fez o primeiro grande balanço do Acordo de Paris, que dizia exatamente isso, que o objetivo era triplicar energias renováveis, duplicar a eficiência energética, fazer transição para longe dos combustíveis fósseis, de maneira justa, ordenada e equitativa, que é a linguagem diplomática que você encontra para conseguir a assinatura e endosso dos países com interesses totalmente divergentes. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu e foi um grande avanço. Em Baku, a COP passada, a COP 29, tinha expectativa de que isso avançasse um pouco mais e não aconteceu. Aí sim, foi fraca nesse sentido. Os eventos extremos vindo, então acontece tornado no sul do Brasil durante a cúpula dos chefes de Estado. Então, se alguém tinha alguma dúvida, olhava para a Jamaica e via o furacão dias antes lá, quer dizer, tá aí para quem quiser ver. Então, o grande, acho que eu poria assim, o grande desafio que o governo brasileiro, o Ministério de Meio Ambiente e Relações Exteriores, o Itamaraty, tem agora por não estar na agenda de negociação, fazer esse mapa do caminho avançar. Na quarta-feira, a Marina Silva fez um evento com representantes da Dinamarca, da França, do Reino Unido, e da Alemanha e da Colômbia, exatamente sobre o mapa do caminho. E 2 especialistas, um deles muito importante porque ele mostrou num relatório que é mais caro não agir para combater as mudanças climáticas do que agir para mitigá-las, né? Então ele dá um endosso econômico para isso. E nesse evento, esses países que estavam representados lá foram, de alguma forma, apoiadores do mapa do caminho. E aí, se isso vai conseguir avançar e sair um acordo comum dessa COP, eu acho que, nesse sentido, o Brasil terá sido vitorioso de conseguir ter feito essa agenda avançar um pouco mais. Porque quando você fala de transição energética, você tem um grande problema, né? Todos os países, em menor ou menor escala, usam combustível fóssil. Alguns como produtores, outros como consumidores. Então, o mapa do caminho precisa organizar quem começa essa transição e quem paga por ela. Então, o que se coloca é, por exemplo, a Arábia Saudita é uma grande produtora, a economia inteira está baseada na exploração do petróleo. É um país considerado em desenvolvimento. Se você começa por ela, a economia daquele país tem que imediatamente naufragar, né? Então, não é justo você exigir que a Arábia Saudita dê o primeiro passo. Talvez justo sejam economias que estão mais desenvolvidas, que têm muito mais diversificação, que possam, inclusive, pagar, né, financiar uma transição energética nos países que estão em desenvolvimento. Então, o objetivo, eu diria, da delegação brasileira nesse momento é conseguir avançar nesse mapa
para que as discussões, a partir do final dessa COP, comecem a encontrar um caminho, um mapa do caminho, para chegar na mesa de negociação em algum momento, para isso virar mais do que só né, uma quimera, né? E virar algo concreto. Muito bom. Enquanto isso, Trump faz de tudo para baixar o preço do petróleo para mantê-lo competitivo no mercado internacional e a gente não se livrar dos combustíveis fósseis tão cedo, né?